Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da UVESC. Eu me chamo Aline Ren e serei host deste podcast. Junto comigo, tenho convidados que vão falar sobre SUS, a importância aí do SUS nos municípios e especialmente aí média e alta complexidade. Estarão comigo nesta conversa desta manhã Nemésio Carlos da Silva, ele que é farmacêutico, bioquímico e professor na área de saúde na UNO Chapecó. Ele foi vereador, foi vice-prefeito da cidade de Chapecó e lá no executivo ele atuou em várias secretarias, entre elas saúde, educação, cultura e planejamento até o ano de 2025. Também foi diretor do hospital lá de Chapecó. Também estará conosco Wilson Júnior Cidrão, ele que é advogado, especialista em gestão pública e mestrando em Direito, com foco em Estado, Desenvolvimento e Inovação. É vereador em segundo mandato no município de Chapecó e preside a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ele já atuou como presidente da Comissão de Saúde e Assistência. Eles dois estiveram conosco há pouco num painel muito bem elaborado sobre a saúde pública descomplicada, o SUS e a gestão, altas demandas locais e também média e alta complexidade. Muito bom dia, que bom ter a companhia de vocês nesse podcast. Bom estar com vocês. Bom dia, o prazer é nosso e a gente está à disposição. Acho que é legal esse debate, né? É um tema que chama muito atenção. A gente viu pela palestra, né? Poderia estender por muito tempo ali, porque o pessoal tinha muitas dúvidas, porque o vereador exatamente faz essa ponte, né? De demandas da sociedade que anseia por resposta para o seu problema e ele busca o vereador. Então é importante que o vereador tenha esse conhecimento para que ele possa orientar bem e até buscar realmente o direito dessas pessoas, né? Concordo com o Nemésio. Eu brinco que o vereador ele tem que ser cidadão, um cidadãozão, um grande cidadão. O vereador, além de ser exemplo, ele tem que estar por dentro daquilo que acontece no município e ele tem que ter o conhecimento básico de vivência, mas também o conhecimento, mesmo que básico, da técnica. Isso é muito importante para auxiliar a pensar em desenvolvimento de políticas públicas e de soluções para os nossos problemas. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, eu vejo que nós temos dois pontos importantes, ou melhor, em quase todo o serviço público, em quase tudo que é prestação do poder público, que é resolver o que está represado, mas também pensando em estruturar com sustentabilidade uma melhoria para esse sistema. O Nemésio fala muito em rebobinar a fita, é voltar, entender onde é que está o problema, para a gente pensar em como resolver, mas também sem esquecer daqueles que estão esperando, que não podem ficar esperando a gente planejar a solução. Então, trabalhar para resolver a demanda, mas também trabalhar em pensar em reduzir a demanda, em otimizar esse atendimento à demanda. Acho que é muito importante. Uma coisa muito interessante da fala de vocês no painel, e me chamou muito a atenção, e para mim é muito evidente, mas eu acho que para nem todas as pessoas falar sobre a prevenção, falar sobre a saúde básica, sobre o atendimento lá nos municípios e o quanto às vezes pequenas ações de infraestrutura, de saneamento, de atendimento à amamentação, por exemplo. Qualidade de vida. Exato. Eu sempre falo sobre a amamentação, que se ela fosse melhor estimulada, o quanto de coisas ali, a partir disso, seria diferente. Mas é interessante também que a saúde depende muito de quem já usufruiu do sistema, porque às vezes saúde para ti seja algo do tipo, eu só preciso, às vezes eu tenho uma enxaqueca, às vezes eu tenho uma dor de barriga, às vezes eu tenho algo, né? Agora, quando se usa e se precisa da média e da alta complexidade, é um momento muito vulnerável, não só para o paciente, mas para a família inteira. E aí, quando a gente vê esse sistema não funcionando por algum motivo, ou devagar, deixa o cidadão ainda mais enfurecido, né? Então, é algo assim, quando você vive aquilo na prática, é muito dolorido. E a minha pergunta para vocês como é possível fazer com que as filas do SUS da média e alta complexidade diminuam, as filas para cirurgias, por exemplo? Há uma solução para isso? Eu acho que uma delas é fazer funcionar plenamente os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Por exemplo, a atenção básica, ela deve mapear, ela trabalha com território, ela deveria ter na palma da mão, aquele território deveria estar na palma da mão da equipe profissional
todos os pontos críticos lá. Isso ajuda a resolver. Isso ajuda a identificar aonde que tem uma demanda mais complexa. A atuação da atenção básica hoje ela é fundamental para diminuir a fila. A resolutividade dela, com uma equipe multiprofissional que atue de forma adequada, vai resolver 85% dos problemas. Ou seja, você vai diminuir essa fila. Qual é o grande problema? A maioria dos municípios, os pequenos municípios, não conseguem ter uma equipe completa multiprofissional. Por exemplo, quem é o município que tem um fonoaudiólogo? Essa criança, esse idoso, essa pessoa que precisa de um fono e não tem acesso, ele vai gerar lá uma fila lá na frente. Um nutricionista, quem é o município pequeno que tem um nutricionista numa equipe? Não tem. Então são dificuldades. Quando eu falo rebobinar, o Estado tem que pensar, vale a pena toda hora eu colocar grandes valores para resolver em parte, uma partezinha dessa fila, não toda. Você pega aquilo que transbordou o copo. Resolve isso, mas não resolveu o problema. Ele continua. Daqui a 3 meses você tem que fazer mais um aporte. E quanto maior a complexidade, maior o valor que o Estado tem que investir. Então seria muito mais interessante nesse rebobinar eu trabalhar, por exemplo, do ponto de vista de auxiliar o município lá na promoção, na prevenção, porque eu vou diminuir lá na ponta a gravidade, a cronicidade do caso e vai evitar que eu coloque grandes somas de recursos. Então eu acho que o Estado poderia, não só o Estado, eu falo Estado Enquanto quando eu gestão, digo né, governos. os governos, né, no sentido de buscar a resolução a partir da atenção básica. Chapecó pode, por exemplo, ter equipes, mas Guatambu pode? A maioria dos municípios pequenos tem condições? Não tem. Eles têm que apelar para consórcios, para uma série de coisas, quando eu acho que o Estado poderia ter um aporte maior de recursos nessas áreas de prevenção realmente. E quando a gente fala sobre isso, por exemplo, uma equipe de odontologia numa unidade básica de saúde, o recurso que vem do governo federal para custear essa equipe, que é um dentista e um auxiliar, paga só o dentista. Então, como é que a gente vai falar em prevenção no município, atender, de fato, fazer a sua parte na atenção básica para evitar a média e alta complexidade, se sequer tem investimento adequado? Vou dar um exemplo, a UPA. A UPA, eu criei a primeira UPA em Chapecó. Então, o governo federal financiou a construção da UPA. Mas hoje o custo da UPA é 80% do município. Então, fica muito difícil você custear. Fazer a obra, tudo bem. Né? É um desembolso imediato. Né? Mas a manutenção disso, ou seja, não se tem uma proporcionalidade de investimentos das 3 esferas. Né? E o investimento na emergência, além do restante ali na atenção básica, também é bastante relevante. O Nemésio apontou uma situação muito interessante hoje, que se refere à compensação da pactuação dos atendimentos de média complexidade e alta complexidade com os atendimentos da urgência e emergência. Então, isso faz com que, por consequência, pelo saldo financeiro que tem nesse contrato, que acabe, de fato, reduzindo a quantidade de prestação na média e alta complexidade. Então, é mais um aspecto importante que a gente tem que observar, sem sombra de dúvidas. Ontem nós recebemos aqui o secretário de Infraestrutura, Gerry, ele também participou de um podcast, e ele falava sobre os investimentos nas estradas, que é evidente, aí tu vai pensar, tá, mas o que isso tem a ver com a saúde? Muito a ver, porque é tudo uma questão de gestão. Então, se as estradas estão bem, menos acidentes acontecem, menos impacto na saúde, menos dinheiro. Então, a segurança do cidadão é muito... Não é só propriamente a segurança. Aquela família inteira se desestrutura, perde capacidade de captação de recursos, porque não pode mais trabalhar, então aí junta INSS, é um bolo, né? Era um exemplo disso, Hospital Regional. O Hospital Regional
do Oeste, ele é obrigado a cumprir uma determinada quantidade de cirurgias eletivas. Ele cumpre 30%. Daí você diz, mas não está cumprindo. Não, é porque ele está suprindo o restante com emergência. Olha aí. Qual é a maior emergência? Acidentes. Pois é. Então, a gestão toda ela é junta, né? É importante que tenha essa comunicação entre os setores para que, de fato, veja onde é que está o problema, qual é o gargalo aqui da situação. E aí, uma outra situação que outro dia eu estava observando, não sei se confere essa informação, mas me parece que 30% das consultas agendadas para cirurgia não são feitas porque as pessoas faltam. Absenteísmo. E aí? Altíssimo. Faz sentido isso? Faz. É verdade? É muito alto. Desde a atenção básica, desde a consulta, da primeira consulta, já tem um nível alto. Em exames de laboratório, também altíssimo. Eu tinha os números, não me lembro agora, mas é nessa faixa, 20%, 30%. Quando vai indo para maior complexidade, você tem um absenteísmo maior, mas muitas vezes tem que ver se a situação do paciente não agravou a tal ponto. De ele não poder se locomover. Entende? Entendi. Agora, o absenteísmo é muito presente, desde a atenção básica até a alta Ou mesmo complexidade. se não se agravou a ponto dele virar óbito, né? Exato. De fazer uma reunião, um evento para poder arrecadar fundos e fazer a iniciativa privada. Mas é importante tratar sobre isso, porque às vezes a gente pensa, o que eu posso fazer em relação a isso? Puxa, no mínimo é que tu vá à consulta quando ela é agendada, o mínimo. Ou Então, que desmarque, existe uma punição, exato. existe uma punição, de certa forma, do paciente, porque ele passa para o final da fila, mas isso não resolve. Entendi. Enfim, aí é uma questão de consciência, né? Uma questão de cada um. Sobre a alta complexidade também, eu gostaria de perguntar para vocês, ali na região do Oeste, vocês falaram que é difícil conseguir o atendimento que se precisa muitas vezes porque não tem leito de UTI suficiente, tem mais aqui, né, no litoral. Em relação a isso, eu gostaria de trazer para vocês o bom atendimento do SUS também. Acho que é importante nós trazermos isso especialmente na alta complexidade, né? Vou trazer o relato pessoal de que o meu pai passou por 2 cirurgias cardíacas lá no Hospital São Paulo, em Xanxerê. E o atendimento foi incrível, desde nutrição, do pessoal que te atende na chegada. Realmente, assim, o meu pai, infelizmente, na segunda cirurgia, ele teve endocardite, ele acabou vindo a óbito dentro do hospital. Mas eu falo sempre assim, não é por isso que eu não consigo, que eu não deva valorizar aquele atendimento. Realmente, assim, é de excelência, de primeira qualidade, aquele hospital foi reformado. Então, o que vocês têm visto, assim, do SUS que dê alta complexidade, ou o que poderia ser melhorado, claro, mas o que já se evoluiu nos últimos anos? Acho que isso é importante trazermos para a pauta também. Sim, o SUS tem resultados impressionantes, né? Que a gente não... A população não tem acesso a tudo que é feito, né? Mas é um volume considerável. Por exemplo, Chapecó, só na atenção básica, nós temos aí em torno de 1,5 milhão de pessoas atendidas no ano, por uma população de 273 mil. Essa pessoa foi atendida várias vezes durante o ano. Claro, isso tudo tem que ser avaliado, mas são números, são estatísticas, indicadores que impressionam, né? Medicamentos, exames, enfim, é uma infinidade. Na alta complexidade, eu acho que ainda nós temos carência de, por exemplo, principalmente pega no Oeste, né? Nós temos neurologia, ortopedia, que é no Hospital Regional, nós temos cardiologia no Hospital de Xanxerê, São Paulo, e também foi credenciado em Chapecó. Né? A gente questiona por quê? Porque, na realidade, o bolo é único. Tu vai dividir só o bolo. Né? Sim, sim. Então, a gente não é dinheiro novo, não é recurso novo que está vindo com isso. Né? Sim. Mas a gente ainda carece de algumas outras especialidades. Foi levantada aqui a questão da cirurgia bariátrica. Né? Lá não se faz, né? A não ser que seja convênios ou particular. Agora parece que tem em Joaçaba, né? Sim, ele trouxe a informação. Mas já é um pouco mais distante, por exemplo, quem está em São Miguel do Oeste. Sim, por exemplo. sim, do extremo, né? Então, eu vejo assim, o Oeste ainda tem essa carência. Tu vai para número de leitos de UTI,
Eu, quando estava no Hospital da Criança, dirigindo o Hospital da Criança, eu não tinha nenhum leito de UTI. Chapecó tinha praticamente 10 leitos. Itajaí sozinho tinha 30. Pois é. Ou seja, E é isso, hoje é todo o Grande inadmissível. Oeste tem 100 leitos, né? Todo o Grande Oeste. Todo de UTI? Sim. Geral, né? Caramba. Entende? Muito pouco. Como foi na época do Covid? Isso deve ter sido desesperador, né? É porque foram montados hospital de emergência, né? Então acabou se suprindo com isso, mas terminou isso, se desativou, né? Sim, sim. Mas eu vejo que nós temos uma desigualdade muito grande de acesso, Uhum. tanto nas especialidades, nas referências, né? Os hospitais de referência, que poderiam ampliar em muito essas referências, teriam condições, tem estrutura para isso, além de fazer toda uma rediscussão hospitalar em Santa Catarina. Eu participei há uns anos atrás de um estudo onde metade dos hospitais de Santa Catarina poderiam ser fechados. Aí a gente se assusta, né? Uhum. Por quê? Porque a maioria deles só, na realidade, atuavam transitoriamente. Então era muito mais um local de estabilização, uma UPA, do que propriamente um hospital. E aí tudo ia para o hospital regional, para outros hospitais maiores. Então tem que fazer uma rediscussão, eu acho que tem que redimensionar, achar referências, concentrar determinados hospitais, regionalizar melhor. Teria muita coisa para se fazer, né? Ampliar para procedimentos de média complexidade para todos os hospitais, que isso já ia diminuir essa fila da alta complexidade. Tem muitas medidas que podem ser. Muito está sendo feito, mas se poderia ampliar muito mais essa resolução. Muito bem. Muito do estudo e do que se tem na literatura hoje, quando se trata de gestão pública, coloca no centro da discussão a inovação. Acho que isso é um ponto muito importante. O Nemésio mesmo é extremamente inovador, tem histórico, já desenvolvendo enquanto diretor do hospital, por exemplo, para atender uma demanda emergencial relacionada a emergencial não, mas relacionada a uma fila grande do procedimento de colonoscopia, né, Nemésio? Conta aí um pouco mais essa história, acho que é melhor você do que eu. Bem rapidinho. Era um hospital da criança, mas como eu tinha alguns espaços, eu tinha sala cirúrgica, eu fazia cirurgia adulto, cirurgias de média complexidade. Isso ajudou. Nossa, nós fizemos só na área, por exemplo, de oftalmo, nós fizemos 1.800 em um ano. Colonoscopia, 1.900. Ou seja, todas de média complexidade, né, que eu não tinha necessidade de UTI, porque eu não tinha. E a gente diminuiu uma fila imensa. Imagina, 2 São- mil procedimentos, 4 mil, né? 4 mil. 4 mil Hoje não procedimentos se que faz. estariam em outros. Hoje esse hospital está com o Estado, não se faz mais nenhuma dessas. Eu acho que isso é importante, assim, essa conversa entre os governos, essa conversa entre os setores, né? E esse também é um dos temas que a UVESC propõe, que se tenha esse diálogo maior, né? Entre os poderes, entre as pessoas no geral. Eu acho que experiências, né? Exato. Muito bacana isso. Exato, quando tem apresentação de boas práticas, isso é bem importante mesmo. E para a gente concluir aqui, eu peço que façam considerações finais e também como foi para vocês estarem nesse evento da UVESC. Não, eu achei ótimo, né? O pessoal bem interessado. Acho que trazer esse tipo de temática é essencial num evento como esse, né? Não só da saúde, mas da educação, enfim, porque é aquilo que a gente colocou, o vereador, ele recebe demandas da sociedade, ele é o representante da sociedade, ele é a voz da sociedade, né? E quando um cidadão traz um problema para ele espera que aquele vereador abrace essa causa. Então eu vejo que eventos como esse são importantes porque você mostra caminhos, né? Você faz as pessoas conversarem, discutirem, como é que é lá no meu município, como é que é lá no teu, como é que funciona isso. Eventos assim são essenciais para isso, para melhorar a atuação do profissional e também na questão de ele conhecer direitos, né? Que a gente até viu aqui sendo levantado, né? O que eu faço
eu pedi um relatório, o município não mandou, Uhum. o gestor não mandou. E aí eu estou de mãos amarradas, eu não sei o que eu faço. Né? Você tem instâncias, tem instrumentos que você não conseguiu de uma forma, você pode conseguir de outra, né? Mas eu vejo assim que isso é fundamental, trazer essas temáticas para discussão e de parabéns, né? E ao mesmo tempo agradecer e pela honra realmente de poder participar desse evento. Se quiserem conversar contigo, qual é o caminho, Nemésio? Eu hoje estou respondendo lá na assessoria do gabinete, mas eu me coloco sempre à disposição, né? Uhum. Tenho o meu WhatsApp, posso divulgar sem problema nenhum, 49 9 8416 6044, e-mail melhor o particular, então nemesiocarlos@gmail.com, a gente sempre responde. Muito bem, obrigada. Aline, eu sempre falo que o parlamentar ele tem que ter três características muito importantes: a humildade para ouvir, a inteligência para saber o que fazer com isso e a vontade para fazer essas outras duas. Então, um evento como esse, ele nos, pelo menos, é importante que nós tentemos elevar nossa inteligência no aspecto de conhecer outras práticas, de conhecer mais sobre a nossa atuação enquanto parlamentares, para que quando eu seja interpelado por um cidadão eu possa responder: realmente essa situação é algo que nós devemos trabalhar, é meu trabalho trabalhar por isso. Penso que nós poderemos fazer de determinada forma e assim buscar soluções conjuntas com os secretários municipais, se for no caso da saúde, com o secretário de Estado, por que não nós utilizarmos dessa força que tem a UVESC, a nossa Federação das Câmaras Municipais de Santa Catarina, para mostrar a qualidade dos parlamentares que nós temos, que tem muito a colaborar. Esse movimento ele é muito importante, a gente percebe uma maioria muito significativa de vereadores do meio oeste da Serra da Serra para o lado do oeste, né? Que somos nós que temos mais dificuldade de estar aqui em Florianópolis, na capital, para tratar desses assuntos, mas eu acredito que a união de todos, inclusive os vereadores do litoral, do sul, do norte, faz com que nós tenhamos de fato mais força, porque nós somos o para-choque da política, nós estamos diariamente com o cidadão, nós sabemos qual que é a demanda e o que dói todo dia para o cidadão. Então, acredito que esses eventos eles reforçam a democracia, eles reforçam essa participação, qualificam nossos representantes. Eu sou muito fiel, sou signatário desse movimento, defensor de acreditar que quanto mais nós capacitarmos os nossos representantes, melhor vai ser o desenvolvimento do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das políticas públicas. Então, muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigada aos nossos convidados, obrigada também a você que nos assistiu até aqui e nos vemos no próximo.